Nesse vídeo eu vou falar sobre integração numérica. Eu vou abordar aqui a regra de Simpson, que é um dos métodos de integração numérica, tá? Não tem outros, né? Mas aqui eu vou começar, né? Vou introduzir o conceito de integração numérica a partir da regra de Simpson, porque é um método bastante simples e dá para ilustrar bem como que funciona esse processo. Só para explicar o que significa, né, o termo integração numérica. Na verdade, em matemática existe uma área que se chama métodos numéricos. E essa área estuda exatamente uma forma de resolver aproximadamente, né, cálculos que não são possíveis de serem resolvidos analiticamente. O que é analiticamente? Por meio de métodos, técnicas, né, que são conhecidos para calcular em geral determinadas fórmulas, né? Como, por exemplo, as fórmulas integrais. Então, até aqui a gente viu várias técnicas de integração, né? Tem integração por partes, tem integração por substituição, de funções trigonométricas. Se a gente for para os livros de cálculo, a gente vai encontrar várias outras aí, técnicas de integração. No entanto, essas aí são as técnicas conhecidas, né? Que a gente pode, que tem algum grau de generalidade, que a gente pode aplicar a um certo número de casos de integrais. Agora, existem casos em que é difícil resolver analiticamente ou às vezes nem se conhece método para resolver analiticamente. Nesse caso, o máximo que a gente pode fazer é encontrar a solução aproximada, né? E os métodos numéricos, então, eles fazem isso. Eles, na verdade, calculam por meio de operações aritméticas mais simples, né, uma determinada fórmula. Por exemplo, uma fórmula integral. Então, disso que se trata a integração numérica. Né, encontrar soluções aproximadas para integrais. Geralmente aplicado para integrais mais complicadas, aquelas em que a gente não consegue resolver por técnicas de integração já conhecidas. Tá? Mas no caso dessa aula, né, para simplificar as coisas, eu vou apresentar um método, existem outros também, né, a regra de Simpson é um deles, mas existem outros, e vou apresentar casos que, na verdade, a gente até poderia resolver por meio das técnicas de integração conhecidas, né? Só por uma questão de pegar exemplos que são simples para explicar o método, ter uma primeira visão, né? Esses exemplos aqui já são abordados no livro do Anton, do Bives e do Davis, tá? Eu só adaptei aqui, né, e alterei algumas coisas aí nas contas, mas em geral tá a mesma coisa. Mas antes de falar sobre integração numérica, né, eu vou falar aqui, vou começar explicando um pouquinho de arredondamento, sobre arredondamento, até porque nós vamos usar bastante ele. Então isso aqui até não tem no livro do Anton, do Bives e do Davis, mas eu achei interessante explicar e vou explicar aqui então rapidinho. Bom, arredondamento, tá? Qual é a regra que a gente vai utilizar aqui? Então vamos arredondar para duas casas decimais o número, né? Por exemplo, esse número aqui, ó, tá? Aqui onde tem essa carinha, né? A gente vai ver, a gente vai colocar alguns numerais, né, alguns dígitos ali no lugar da carinha, tá? Se o número, né, tal for maior ou igual a 5, então incrementamos a segunda casa após a vírgula, que seria essa aqui, né? Segunda casa após a vírgula. Do contrário, simplesmente cortamos as casas a partir da terceira. Vamos ver na prática como que funciona isso. Vamos colocar, substituir ali, né, para ver como que pode ficar. Então, olha lá. Esse número aqui, né, como é que a gente faz para arredondar para duas casas? Né? Claro, duas casas após a vírgula, mas a gente geralmente fala diretamente, né? Ó, duas casas, então, né? Então, aqui vai ter que sair toda essa parte aqui, vai ter que sair, vai ter que ficar só duas casas após a vírgula, tá? Bom, como aqui tem 8, e 8 é maior ou igual a 5, na verdade ele é maior que 5, né? Então, a gente vai fazer o quê? Incrementar este aqui. Então, aqui é 7, né? Então, na verdade, vai ficar 8, né? E o restante não aparece. Então, vai ser 275,68. O resto aqui não aparece, né? E por que ficou 8 e não 7? Né? Frisando aqui de novo. Por que ficou 8 e não 7? Porque o próximo número é 8, né? Então, 8, né, está mais próximo aqui de 10 do que de 0. Então, a gente aumenta aqui esse 7 da segunda casa, tá? Bom, agora vamos arredondar esse número aqui, né? Que é muito parecido com o anterior, mas aqui em vez de ser 8 é 3, né? Então a gente vai ter que tirar essa parte e vai ter que decidir se a gente aumenta ou não aumenta o 7. Nesse caso aqui a gente não aumenta. Por quê? Porque o 3 que está em vermelho aqui, né? Os números que estão marcados em vermelho aqui são os que a gente vai analisar, é os que a gente precisa analisar.
Então, olha só, se eu quero arredondar para 2 casas decimais após a vírgula, eu vou olhar então para o próximo, para a terceira casa após a vírgula. Então, por isso que está em vermelho aqui. Tá, e aí eu vou analisar ela. Bom, ela é menor do que 5 aqui, né? É 3. Bom, então eu não altero essa primeira parte. Então vai ficar 275,67 mesmo, né? E aí só retiro o que tem depois ali. Bom, vamos arredondar para 6 casas decimais esse número. Então a regra é basicamente a mesma, né? Então se o número que está lá no lugar da carinha for maior ou igual a 5, então incrementamos a sexta casa após a vírgula. Do contrário, simplesmente cortamos as casas a partir da sétima, né? Que seria essa aqui, né? Sétima casa, que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, né? Bom, então vamos ver alguns exemplos. Olha só, a gente tem aqui, né? Então, na sétima casa, que é essa aqui, a gente tem o 9, tá? Bom, 9 é maior do que 5, então o que eu tenho que fazer? Aumentar a anterior, né? Então aqui eu tenho 2, vou aumentar a anterior, vai ficar 3, né? O resto fica igual, 58,2547,8, e aqui ao invés de ser 2 vai ser 3, né? Eu vou incrementar, por quê? Porque o próximo, que está na sétima casa, é maior do que 5. Né? Se for 5, a gente já incrementa. Né? 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Esses todos a gente deve incrementar. Agora, quase a mesma coisa aqui, né? Mas aqui tem 1. Na sétima casa aqui, depois da sexta tem 1. Bom, então eu não vou fazer nada. Eu vou só escrever, né, o número com 6 casas após a vírgula. Então eu vou vir até aqui, ó, né? E vou simplesmente cortar os outros dígitos. Certo? Bom, aí tem alguns casos, né? Não, aqui é só exercício mesmo, tá? Arredonda para 6 casas decimais. Então aqui vai ser a mesma coisa. Só que aqui, como é 5, né? A partir de 5 a gente já arredonda, tá, pessoal? Então às vezes fica na dúvida, né? 4 é menor que 5, tá, então tudo bem. Mas e 5? Quando for 5, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um número, né? A gente quer arredondar para 6 casas decimais. Então a gente vai analisar a sétima, que está em vermelho ali. Qual é o número que está na sétima casa? É o 5. Então, a partir de 5 a gente já incrementa o anterior. Então, aqui o anterior é 2, então na verdade vai ficar 3, tá? Os outros a gente mantém, 2,850,3,9, 3. Por que 3? A gente incrementa o 2, porque o próximo que está, né, na sétima casa é 5. Se for 5 ou maior, a gente incrementa. Bom, então aqui, né, como é 0 é menor que 5, então aqui a gente só vai escrever 6 casas depois da vírgula e vai cortar o que vem depois, né? Vai ficar assim. Bom, aqui a gente já tem alguns casos que são interessantes, esse aqui é um deles, olha só. Então aqui eu quero arredondar para 2 casas após a vírgula, tá? Então vão ficar só 2 casas após a vírgula. Então eu vou analisar a terceira casa. A terceira casa aqui, está em vermelho aqui, né? É o 8. Bom, 8 é maior do que 5, então eu devo incrementar o 9. Mas se eu for incrementar o 9, na verdade eu iria para o 10, né? Mas o 10 não tem só... eu não posso colocar só com um dígito, eu precisaria de 2. Então o que eu vou fazer? Na verdade eu vou incrementar o anterior ainda. E esse aqui vai para 0. E recomeça, vamos dizer assim, a contagem, né? Porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recomeça a contagem nesse. Então aqui vai ficar 0, tá? Nesse aqui, 0 aqui. E aqui, na verdade, eu incremento, e aí vai para 3. Então olha só como é que vai ficar, 72,30, né? Então esse já é um caso interessante, ó, porque eu incremento, mas acontece que quando tem o 9 ali, então eu tenho que colocar 0 nele e incremento o anterior, né? Vamos ver outros exemplos aqui parecidos, né? Olha só, 3,99261, né? Então, para 2 casas decimais. Então, eu tenho que cortar tudo que está a partir da terceira. A terceira aqui está em vermelho ali, né? É o dígito 2 ali, né? Que está ali. Bom, então olha só o que a gente vai fazer. A gente vai analisar. 2 é menor do que 5, então eu não devo fazer nada. Então, isso aqui é um caso, né? Por exemplo, 3,99. O pessoal tem a tendência de pensar, vou arredondar para 4. Não, mas não pode arredondar, né? Tem que seguir estritamente a regra, né? Se é para arredondar para 2 casas decimais, eu vou analisar a terceira. Se for menor do que 5, então eu não faço nada e vai ficar 3,99, né? Então, costumo até brincar com o pessoal, eu digo, isso aí até dá vontade da gente arredondar, né? 3,99, quase 4. Mas se a gente for utilizar a regra de arredondamento aqui, né, a gente não deve arredondar, tá?
Vamos arredondar então para 6 casas decimais esse número, tá? Então nós vamos analisar a sétima, né? Que vai ser 5, né? Que está em vermelho aqui. Bom, a partir do 5 a gente já arredonda. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar esse 8 que está aqui, na verdade, né? A gente vai incrementar ele e vai ficar 9, né? E aí, arredondo os outros, né? Porque tem muito 9 ali, né? Bom, essa é uma impressão que a gente tem, né? O fato de ter muitos 9, assim, né? A gente tende a pensar que deve arredondar. Mas não, aqui a gente deve manter ele assim, né? Só incrementa o 8, né? Por quê? Porque o próximo, né? Aqui, na sétima casa, era 5, né? E aí, como se for 5 ou maior, a gente deve incrementar. Então, a gente usa a regra e pronto, né? Isso aí. Agora aqui, ó, vamos analisar esse caso. Então, vamos arredondar para 6 casas após a vírgula, né? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o sétimo está aqui em vermelho, que é esse 9 aqui. Vamos analisar, então, né? O sétimo, né? Sétima casa após a vírgula aqui é um número maior do que 5, 9. Então, a gente deve incrementar o anterior. Só que o anterior já é 9. Bom, então a gente vai fazer aquela regra, colocar 0 e incrementa o anterior. Tá, mas o próximo é 9, então a gente vai colocar 0 aqui e incrementa o anterior, que é 9 também. E isso vai acontecer mais algumas vezes, né? Então isso tudo aqui vai ficar 0, né? Porque a regra é essa, né? No lugar do 9 se coloca 0 e incrementa o anterior. E não importa que tem vírgula, né? A gente faz a mesma coisa também. Nesse 9 aqui, né? Eu devo incrementar ele, mas aí, como aqui tem vírgula, mas isso não importa, tá? Eu vou para essa casa aqui, né? Aqui é 6, eu vou incrementar, vai ficar 7, e esse 9, então, no lugar dele eu vou colocar 0. Ou seja, todos esses 9 aqui, né? Eu vou substituir por 0 e incrementar o anterior, né? Então vai ficar 7,0000000, tá? Bom, finalmente a gente chegou no assunto do vídeo, né, propriamente, que é a regra de Simpson, né? Bom, a regra de Simpson consiste em calcular uma integral definida a partir de operações mais simples, operações aritméticas mais simples que as técnicas de integração. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa saber, né, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente não precisa utilizar aqui, né, a tabela, né, de integrais. A gente não precisa pensar muito na técnica, se é por substituição, se é por partes, né, se é por funções racionais, a gente não precisa pensar muito na técnica. Em compensação, né, é muito mais trabalhoso, né? A gente vai ver por quê, porque na verdade tem várias etapas de cálculo. No entanto, esse tipo de método é muito interessante quando a gente vai pensar, por exemplo, em calcular integrais no computador, porque o computador ele não vai conseguir pensar na técnica de integração, não, né? Não chegamos nesse nível de cognição, né, artificial, assim. Mas, no entanto, né, o computador ele realiza muito bem operações aritméticas. Então, a gente pode ver pelo método que aqui só tem multiplicação, divisão, subtração, né, envolve apenas operações bem simples, né? Esses y's aqui são os resultados da função, são os f's, na verdade, tá? O f, né? Então, f em determinado ponto lá da função. Então, é y, né? O valor da função. A gente pode pensar assim. Então, envolve só as funções, né? Os valores das funções e operações simples. Pode surgir das funções um logaritmo, um seno, um cosseno, né? Tudo bem. Mas a gente não precisa dominar as técnicas de integração, né? E logaritmo, seno, cosseno, essas coisas, o computador resolve também. Então é muito utilizado, né, as regras de integração numérica para resolver computacionalmente integrais, né? Não só integrais também, na álgebra linear, também em equações diferenciais se utiliza muito esses métodos numéricos. Mas aqui eu vou só dar uma introdução, né, de como funciona a integração numérica. Bom, então a fórmula é essa, né, a regra de Simpson é essa. Então, se a gente tem aqui uma integral, né, de a até b de x dx, isso vai ser aproximadamente a soma até o termo n, né? A gente pega uma função em determinado intervalo e divide esse intervalo em n partes iguais, né? Então, por isso que é Sn, né? N seria o número de partes em que a gente vai dividir esse intervalo. Então, vai ser 1/3, esse é da fórmula, vezes a diferença, né, dos limites de integração, b menos a, sobre n, número de intervalos,
vezes, e aí tem um colchetes, né? E aqui tem y0, que seria o a, o próprio a, né? O primeiro, desculpem, o y, o valor da função no ponto a, então y0 vai ser, na verdade, o y de a, né? O f de a, e aí vão ter vários pontos entre y0 e yn é exatamente o f de b, né? O valor da função no ponto b, e entre eles a gente vai ter o y1, y2, y3, vários outros, até o yn-1, né, que seria o penúltimo, né? Se aqui é n, então aqui é n-1, é o penúltimo. E aí a gente só tem que, né, lembrar de multiplicar, então. Então, os termos que são ímpares, né, o y1, y3, y5, y7, enfim, uh, eles são multiplicados por 4 e os termos que são pares são multiplicados por 2. Com exceção do último, né, que não é multiplicado, não tem multiplicador. Bom, vamos ver um exemplo, né, que às vezes a gente olhando a fórmula a gente acha que é muito difícil, muito abstrato, mas o exemplo nos ajuda a entender melhor. Calcule numericamente, né? Então essa integral aqui, né, de 1 até 2, 1 sobre x dx. A gente até sabe resolver isso, né, por técnica de integração, na verdade pela tabela, né, a gente consegue resolver essa integral aqui. Mas aqui vamos ver, utilizando a regra de Simpson, só para pegar um exemplo simples, né, para apresentar uma primeira ideia, seguinte cálculo. Para n igual a 10, utilizando 6 casas decimais após a vírgula. O que quer dizer esse n igual a 10? Quer dizer o seguinte, eu vou pegar o intervalo que vai de 1 até 2, né, e vou dividir ele em 10 partes, tá? Então, eu vou ter o subintervalo que vai de 1 até 1,1, um outro subintervalo que vai de 1,1 até 1,2, né? E assim por diante, né? A cada 0,1, né? O tamanho de cada subintervalo é 0,1, porque são 10 intervalos, né? Então, n igual a 10 quer dizer que eu vou dividir meus limites de integração, né? A distância de um até outro, em 10 partes, tá? Utilizando 6 casas decimais após a vírgula. Então, nos cálculos aqui, a gente vai utilizar 6 casas decimais após a vírgula. Tá? Uma coisa que eu vou só explicar aqui, mas não vamos fazer, tá? Como exemplo, né, em exercícios, porque requer aí um aprofundamento maior. Mas a gente pode também, né, estimar o erro de cálculo, porque isso aqui são métodos aproximados. A gente vai encontrar o valor desse integral aproximadamente, tá? Mas se eu quiser fazer uma estimativa para o erro, então em relação ao valor exato, né? Bom, aí existem algumas técnicas, a gente pode até escolher no início, né, quando a gente está aplicando o método numérico, né, qual a precisão do método. A gente pode dizer assim, né, qual a precisão que eu quero que esse método tenha. Eu quero que seja um método que erre muito pouco, que seja muito preciso. Bom, aí provavelmente vai precisar de muito mais subintervalos, enfim, né? Então dá para a gente fazer essas estimativas também. Isso existe nos livros, tá? Qualquer livro de cálculo acho que traz uma noção disso, mas eu não vou abordar aqui porque primeiro eu estou interessado em explicar principalmente como funciona, né? Como que se usa a fórmula da regra de Simpson. Então nós vamos pegar esse exemplo e aplicar essa fórmula aqui. Bom, como aqui, né, se a gente olhar na fórmula geral, então a gente tem n, né, porque a fórmula é para quantos subintervalos eu quiser. Se eu quiser dividir, né, o meu limite de integração, meu intervalo que está dentro dos limites de integração aqui de A até B em 50 partes, eu posso dividir, tá? Mas vamos pegar aqui o exemplo que foi com 10, né? Então eu vou ter um S10, né? Então vai ser 1/3, né, vezes 2 menos 1, porque os limites de integração do exemplo, né, é integral de 1 até 2, né? Então os limites são 2 e 1. Então 2 menos 1, divididos por n é 10, né? E essa parte aqui, ó, então ela vai ficar, na verdade, nesse caso do exemplo, ela vai ficar assim. Eu vou ter 11 termos, então, né? Do y0 até o y10, vou ter 11 termos, tá? y0 nos ímpares, ó, os ímpares estão multiplicados por 4, né? Os termos de índice ímpar estão multiplicados por 4, e os termos de índice par estão multiplicados por 2, né? Com exceção do último, que o último não tem multiplicador, tá? Então, o formato, né, vai ser esse aqui, formato de cálculo. Bom, subintervalos, então n é igual a 10, tá? Então são 10 subintervalos. Começa em A e termina em B, né? Então o A é 1, B é 2. O x0, então, o primeiro vai ser 1, depois de x1 vai ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5
e assim por diante até o 2, né? Então vão ter 10 subintervalos. Por que tem 11 pontos? Claro, né? Porque tem o primeiro ponto, eu preciso de outro ponto para terminar o primeiro intervalo, pelo menos. Então aqui eu tenho de x0 a x1, eu tenho o primeiro subintervalo, 1, né? Depois 2, 3, 4, assim por diante até o último ponto, que é o x10. Bom, mas aí eu tenho os x, né? Vamos dizer assim, a parte de x, aí, x0, x1, x2. A fórmula exige que eu tenha y. Então eu vou ter que calcular um por um, né? Vai dar bastante trabalho, mas tem que calcular, né? Então y0 é o f de x0. x0 é 1, né? x0 é 1, só para lembrar aqui. Então eu vou calcular. O f de 1 vai ser 1 sobre 1, que vai ser 1 mesmo, tá? Agora eu vou calcular o y1. y1 é f de 1,1. Tá? Então eu vou dividir 1, né, por 1,1. E aí, se eu fizer na calculadora, vai ter mais casas aqui, né? Mas aí, como está sendo pedido lá, né, os cálculos aqui são para ser feitos com 6 casas decimais após a vírgula. Então eu vou arredondar. Então esse valor que está aqui na tela já é arredondado, né? Dividi 1 por 1,1 e arredondei para 6 casas decimais. Por isso que eu expliquei o arredondamento aqui no início do vídeo, né? Dá uma olhada lá direitinho, se não entendeu bem como funcionou aqui, né? Volta lá, né? Dá uma olhada. Mas é isso que eu estou utilizando aqui, tá? Arredondamento para 6 casas decimais após a vírgula. E aí vai fazendo. Y2 é o f de x2, né? Y3 é o f de x3, né? E assim a gente vai calculando. Tem que calcular todos eles, né? Não tem como fugir disso aqui. Tem que calcular um por um, né? E aí depois, né, vou substituir esses y na fórmula, certo? Por que eu calculei todos eles? Porque eu preciso deles para a fórmula, preciso de tudo isso aqui, né? Aqui eu já tenho os números, só calcular mesmo. Né? Mas esses aqui eu não tinha, tive que ir calculando, né? Então calculei os 10, agora aplicamos na fórmula, né? Então, como eu disse, né, a vantagem de usar um método numérico é que a gente só vai usar regras aritméticas básicas. Então, por isso que se a gente souber um pouquinho de programação, por exemplo, né, dominar uma linguagem C, por exemplo, a gente consegue até fazer o computador calcular para a gente essas coisas. Né, e geralmente é isso que se faz em pesquisa com matemática aplicada, por exemplo. Mas, né, se a gente for fazer a mão só para a gente visualizar, ter ideia do método, né, as contas são maiores, né? Dá mais trabalho braçal, vamos dizer assim. Né? Mas apesar das operações serem mais simples. Então as operações aqui são bem simples, né? Só a gente resolver. Mas, né, olha só como fica grande a conta, né? Então esse aqui, substituindo, né, o y0, y1, y2, y3, né, pelos valores calculados, a gente vai obter isso daqui, né? Aí fiz as contas aqui, né, multipliquei, né, 4 vezes, 2 vezes. Então, essa aqui é uma segunda parte, tá? Só para detalhar mais o cálculo. Todo o colchete aqui, né, deu 20,794510. E aí eu multiplico por esse número, que na verdade é 1 sobre 30, né? Esse 1 sobre 30 dessa parte inicial aqui, né? Aqui é 1, ó, 2 menos 1 é 1, vezes 1, 1. E aqui embaixo 3 vezes 10, 30. Bom, depois a gente só multiplica, né, e arredonda para 6 casas decimais. Todos os cálculos aqui eu fiz arredondando para 6 casas decimais, tá, pessoal? E a gente vai obter esse valor aqui. Esse S10, né, essa soma até o enésimo, né, subintervalo, vai ser o valor, então, né, da integral, vai ser o valor aproximado, por isso que tem, né, por isso que tem esse símbolo aqui, ó, não é uma igualdade, né, é uma aproximação, né? Então, o valor dessa integral é aproximadamente 0,693,143, né? A gente pode achar o valor exato, sim, a gente pode achar o valor exato dessa integral, mas pelo menos se a gente quiser uma aproximação, né, a gente também pode calcular isso por métodos numéricos. Então, esse é um exemplo simples que, na verdade, a gente até poderia ter feito analiticamente, né, como a gente diz, né, utilizando a tabela e técnicas de integração, mas, né, foi só para ilustrar aqui como que funciona então a integração numérica. Até mais!